para esse encontro nessa noite.
vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz me mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz me mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre. Eu sou sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
nos faz, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Saudação nessa noite, querido. Salve ao Senhor, glorifica o nome dele. Assim como a moça anseia por água, como terra
aplaudir ele, irmãos. Glória a Deus. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu e restaurou. Agora posso andar, é aquele me prometeu. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu e restaurou. Agora eu posso andar na terra que Ele me prometeu. Tenho mana pela, eu que disse Jesus em Deus, eu descansar, seu amor. Leite e mel, lugar de delícias de Deus. Oh, 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 oh. Glória a Deus. Deus é bom, né? E eu gostaria de estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Nós dando a sequência naquilo que nós paramos semana passada, né? No Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15 da palavra de Deus, se você puder procurar, tá bom? Evangelho de Lucas, o terceiro dos evangelhos. Lucas capítulo 15, versículo de número 21 da palavra de Deus. Lucas capítulo 15, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 15, verso de número 21. Você encontrou? Assentado mesmo, fica à vontade. Está escrito assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou ler mais uma vez, que eu acredito que para nós é uma leitura muito rápida, mas eu acredito que a declaração que marcou muito na vida desse garoto, e talvez a declaração mais importante que ele fez em toda a sua vida, então eu vou ler mais uma vez. O filho lhe disse, vamos fazer o seguinte, para ficar isso gravado no nosso coração, eu vou ler, eu gostaria que você repetisse, pode ser? Vamos lá? Então vamos lá, está escrito assim, o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Com seus olhos fechados nessa hora, Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela vida, Senhor, de cada dizimista, Pai, na tua casa, Pai, de cada ofertante. Te agradecer, Deus, também por esse momento, Deus, que o Senhor preparou, e logo de manhã, Deus, nós já aqui na casa do Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Deus, minha oração continua sendo e sempre vai ser, Deus, que a tua palavra possa encontrar um lugar onde ela possa repousar, onde ela possa fazer morada e onde ela possa fazer a tua obra, e que a tua palavra, Deus, ela venha, Deus, se encontrar, Deus, com necessidades, Deus, porque a tua palavra, quando ela chega, ela resolve causas. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, antes de qualquer coisa, eu glorifico a Deus, agradeço a Deus pela vida dos amados que têm a liberdade de nos acompanhar todo domingo, 9 horas da manhã, onde nós participamos da escola bíblica. Todo domingo nós estamos entrando na casa dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus, desde já, pela vida dos amados, né, que tem dado esse apoio para nós. E eu comentei com alguns amados que algumas notícias vão acompanhar vocês por esses dias, né? Você está falando muito em pandemia, muito em... É o que chega na casa das pessoas, né, e é valorizado nos nossos tempos, né? Quantas pessoas morreram,
e coisas assim, nós sabemos que muitas vezes isso é financiado, tá bom, irmãos? Às vezes a gente acaba não expressando de certa forma. Nós sabemos que muitas coisas são financiadas. Essa é a estratégia dos grandes aí. Eles favorecem, muitas vezes financiam guerra, e muitas vezes vão lá reconstruir cidades, e tudo gira em torno disso. E o mundo seu sistema, nós sabemos muito bem disso. Procuramos não comentar muito sobre isso, mas nós sabemos que não é muito diferente disso, tá bom? Mas o que eu gostaria de comentar com os amados foi que eu falei hoje de manhã. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, passou esses dias, estava até procurando o sujeito, o indivíduo que tomou, parece que ele tomou 5 vezes a vacina, né? Poxa, são 2 doses, o cara tomou 5, deu um jeito de tomar 5 vezes, imaginando, né, estar mais bem protegido. Mas olha só que interessante até onde vai, isso é o extremo, né? Mas olha só que interessante até onde vai. Então a gente vê o desespero que há no coração da pessoa para estar imune, né, diante de uma enfermidade, diante de um mal que tem assolado o mundo inteiro. Então, quando nós olhamos essa situação, porque assim, as pessoas, os grandes desse mundo, eles trabalham conforme as pessoas reagem. Então, quando a gente olha por uma situação dessa, nós encontramos um desespero e pessoas ali aflitas para estar imunes. E pensando nisso, está sendo desenvolvida uma vacina, e é sobre isso que eu queria falar com você. Está sendo desenvolvida uma vacina, a gente estava até comentando, eu mandei até algo a respeito disso para os amados, o fato do Bill Gates ter lá criado alguma coisa lá que, sabe, uma espécie de um leitor, só que ele é secreto, né, algo assim que fica nos pulsos lá da pessoa. Mas a questão não é só essa, a questão é que a vacina que está sendo produzida, quando um amado nosso disse isso há um tempo atrás, chamavam ele de louco. Assim como chamaram Noé e Elias e tantos outros aí, mas chamaram ele de louco também. E ele falou um pouco a respeito dessa vacina e do efeito que ela tinha, né? Que ela iria resolver muitos problemas ao invés de um só. Normalmente a criança, principalmente as crianças, são maltratadas, né? Exame de pezinho, vacina disso, uma coleção de vacinas, acha furo, né? Fura aqui, fura ali. Então, essa vacina, uma vacina só já resolveria o problema das pessoas. E isso aparentemente seria muito bom. Quantos acreditam que isso seria bom? Uma vacina só resolver o problema de tudo? Seria bom, né? E exatamente, e é essa a intenção. E é isso que eles querem que a gente pense, né? Que resolve o problema da nação. Bom, você vai ouvir nos noticiários por esses dias aí, mas o nome da vacina, a vacina se chama luciferase. Você já ouviu falar nessa assunto? Não, né? Então, a gente está direto atrás de algumas coisas por aí, mas a vacina se chama luciferase. Te lembra alguma coisa? Tem 1 bilhão de nomes para colocar na vacina, precisa se chamar luciferase? Bom, conforme for acontecendo os fatos, a gente vai estar passando aí para você. Mas, então tá, por isso que nós sempre falamos, irmãos, valoriza o teu Deus, valoriza a comunhão que você tem com Deus, valoriza esse tempo que você tem, sabe, para estar na presença do Senhor. Valoriza, querido, porque eu não sei até quando, até onde isso vai. Só sei que a nossa liberdade está prestes a ser caçada, tá? O livro do profeta Isaías me diz no capítulo 55 que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós pudermos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Enquanto está perto. Até quando nós vamos encontrar realmente, né, o lugar realmente para nós buscarmos ao Senhor? Então valoriza tudo isso, querido. Não é porque um ou outro não valoriza, não vá pelas pessoas, mas por aquilo que Deus tem dito ao teu coração, tá bom? Então tá, vamos voltar aqui para casa desse moço aqui. Estamos ministrando por esses dias, eu creio que a gente talvez termine hoje, mas enfim, a casa desse moço, desse filho, né? Os personagens principais, 2 irmãos e um pai. O garoto pede a herança que não lhe era direito, mas enfim, sai da casa do pai achando que tinha grande coisa, gasta de uma maneira desordenada, se arrepende depois de ter perdido tudo, porque eu creio que se não perdesse tudo, não estaria arrependido até hoje, enfim. Mas perdeu tudo, se arrependeu, depois tomou consciência voltando para a casa do pai. Mas semana passada nós falamos, ao ele ver o pai de longe, né, e o pai correu ali em direção a ele e abraçou, beijou aquele garoto talvez mal cheiroso e talvez sujo, maltrapilho, diz algumas traduções da Bíblia,
Mas mesmo assim o pai não olhou para essas coisas. Mesmo assim o pai, ele expressou o sentimento dele, abraçando e beijando o filho, mostrando o amor que ele tinha. Essa é a demonstração do amor do pai para com os filhos, tá bom, queridos? Mas olha só, e o garoto, ele prepara um discurso, porque assim, para momentos importantes nós preparamos discurso, não é assim? Para namorar é assim, não é? Para namorar é assim. Às vezes não sai nada, mas prepara, não é? Você fez discurso, Felipe? Ou só falou que estava interessado? Porque tem aqueles discursos que a pessoa faz, a pessoa formula um discurso, né? Para casar, né? Tem uns que eu vi umas fotos, eu não vou falar, vou contar o santo não, só vi umas fotos, se você viu também, você vai... E tinha um camarada que estava assim, ó, guarda a cena, para quando você ver, você vai lembrar do que eu estou te falando. O camarada estava assim, ô glória, é importante o negócio. Estava assim, olhando para ela assim, sabe? Pai, só faltou uma orelha aqui em cima. Pedindo, ou seja, mas ali com certeza aconteceu, a foto não fala, não diz, mas com certeza teve um discurso ali por trás. Mas porque momentos importantes na vida da pessoa, ela quer fazer um discurso, né? Aniversário, né? Antes de cantar os parabéns, canta os parabéns lá, faz o discurso. É assim, momentos importantes muitas vezes requerem um discurso, as pessoas elas cobram isso. Esse garoto não foi diferente, ele preparou um discurso, porque ele sabia que o pai era importante para ele. Ele sabia que esse momento era importante para ele também. Então, ele preparou um discurso ali. Eu vou dizer assim para o pai: pai, eu pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Olha o discurso que ele preparou, para tocar realmente o coração do pai, para mostrar para o pai que ele realmente estava interessado e estava arrependido. Mas isso não aconteceu, querido, não aconteceu. A palavra do Senhor diz que quando ele se aproximou ali do pai, ele até disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. A única coisa que ele conseguiu dizer, porque ele foi envolvido ali com abraços e com o beijo do pai, querido. Eu não sei que tipo de sentimento passou no coração desse garoto, mas ele disse, isso ele conseguiu dizer: eu pequei contra o céu. Por que ele pecou contra o céu, querido? Por que ele deve ter pecado contra o céu? Havia princípios dentro desse garoto, havia princípios. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, está escrito assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, não simplesmente pelo fato de obedecer aos pais, mas no Senhor, porque existe uma causa por trás, a causa é o Senhor, tá bom, querido? Por isso, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então a bênção do filho estava e está no fato de obedecer aos pais. Não está perguntando exatamente como os pais são, mas está pedindo para que o filho venha obedecer aos pais, se ele tem intenção de ser abençoado, se ele tem intenção de ter uma vida alegre, como ouvimos aqui nessa noite, uma vida completa, uma vida plena diante do Senhor. E até mesmo algumas pessoas comentam assim: a salvação individual, a alegria de cada um individual, eu só quero ser feliz. Parece que é uma música, né, que o pessoal canta aí fora, né? Só quero ser feliz. Mas não é bem assim. A nossa alegria depende de mais algumas coisas. A nossa salvação também depende de mais algumas coisas. Sim, nós na presença do Senhor, mas por exemplo a Bíblia me diz que eu preciso ter comunhão uns com os outros para que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado. Não é um fato isolado, simplesmente eu e Deus, mas requer comunhão também, né? Eu não posso fazer em casa, por exemplo, né? Eu estou em comunhão com Deus, fico orando a noite inteira, a madrugada inteira, e quando desço para casa, a panela voadora, aquelas coisas que acontecem dentro de casa, né? E eu acho que eu estou na salvação. Não, mas a minha Bíblia me diz que eu preciso ter comunhão com a minha esposa, para que a minha oração seja ouvida e atendida por Deus. Então, é um conjunto de coisas. Eu sempre digo para minha esposa, nada é fato isolado, é sempre um conjunto de coisas. Por exemplo, eu sempre digo para ela, quando você vai, por exemplo, para algum lugar, não diga simplesmente eu vou para tal lugar. Eu digo, tudo bem, você sabe onde você vai? Não é a primeira vez, tá? Você sabe que rua que é contramão ali, que rua que sobe, que rua que desce? Você já olhou, prestou atenção se tem estacionamento lá perto ou na frente? Você já olhou isso? Eu falei, eu não olhei, tá? E você sabe, tem ideia mais ou menos de quanto tempo você leva? Algum retorno você tem que fazer? Você já tem ideia disso? Não. Eu falei, então é um conjunto de coisas. O ir é simplesmente uma intenção
para sair de casa e chegar lá. Só que é um pacote de coisas, né? O pessoal às vezes quando vai tocar fora tem essas coisas, né? Puxa, vamos pegar tudo para não esquecer de nada. Não, pegar tudo não. Pegar tudo é muita coisa. Eu olho para esse contrabaixo, por exemplo, eu vou de família por família. Vou nesse camarada aqui, nesse cidadão. Bom, eu sei que o contrabaixo ele precisa às vezes de um adaptador. Bom, eu sei que ele precisa de um cabo. Eu sei que ele precisa ali bom suporte não tem, mas eu sei que ele precisa também de um talabar, de uma correia. Bom, eu sei que precisa também de um afinador, deve ter um afinador, de repente transportando aquilo vai desafinar. Bom, eu sei que possivelmente ele precisa de uma cifra de papel, se não tiver essa tecnologia que tem aqui. Bom, é um conjunto de coisas. Não é simplesmente um fato isolado, eu vou pegar e vou fazer, não. Assim também, querido, ele preparou esse momento, porque era um momento especial para ele, e ele sabia que algumas coisas iriam acontecer aqui, sabe? Ele disse, olha, eu pequei contra o céu, ou seja, mostrando arrependimento, e ele pecou também, querido, contra o pai terreno. Ele pecou contra o céu porque Deus disse que ele precisaria obedecer aos pais, e ele não fez, então ele pecou contra o céu. E quando ele diz que pecou contra, querido, o pai terreno, pequei contra ti, nós entendemos, querido, porque pelo fato de as coisas estarem sendo entrelaçadas ali, nós entendemos que há algo assim muito importante na vida dos pais. Os pais têm a responsabilidade de abençoar os filhos, né? Todas as vezes, por exemplo, os filhos chegam e dizem assim, pai, sua bênção, nós dizemos, Deus abençoe, Deus abençoe. Esses dias eu já comentei com os irmãos, cheguei do trabalho e Paulo Vitor estava aqui e eu falei, vou passar direto para ver a reação. Eu passei direto, ele falou, você não vai passar aqui para eu abençoar a tua vida, não? Eu falei, mas como assim? Não, passa aqui para eu abençoar a tua vida, pai. Eu faço bênção para você, mas muito pelo contrário, quem abençoa sou eu. Você vem até mim e eu digo Deus abençoe. Porque a bênção, querido, sobre as nossas vidas, na qualidade de filho, sempre vem do Pai, amém, querido? A bênção nossa na qualidade de filho, sempre vem do Pai. Quando nós chegamos diante do Senhor, querido, para buscar a presença desse Senhor, nós já imaginamos uma mão estendida sobre as nossas vidas, nos abençoando, querido, e é exatamente isso que nós buscamos, é exatamente isso que nós esperamos. E quando ele disse, olha, eu não sou digno, ou seja, ele realmente se colocou na condição dele, na condição de que alguém que saiu debaixo da autoridade, e se saiu debaixo da autoridade, realmente estava nessa condição. E todas as vezes que alguém sai, querido, toma o seu próprio rumo, todas as vezes que alguém sai e toma a sua própria direção, o que nós entendemos, irmãos? Nós entendemos que a mão de Deus, ela está em determinado lugar, ela está aqui, por exemplo, olha, faz de conta que esse é o filho, aqui é a mão de Deus. A partir do momento que isso aqui sai debaixo da proteção de Deus, querido, ela sai debaixo da bênção também, por conta e risco, porque Deus tem compromisso, enquanto a mão está aqui, querido, guardando, protegendo, como diz o Salmo de número 46, né? Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sim, vem a angústia, vem a tribulação, vem a perseguição, vem muitas coisas, mas o importante é estarmos debaixo da potente mão de Deus, porque lá, Ele sabe que nós estamos nos escondendo de tudo isso, né? Mas se esconder de tudo isso na presença do Pai, sim, Ele nos ensina, querido. A Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele protege nós com as tuas asas, com o teu braço forte, com a tua mão poderosa. Quando Jesus, um dos momentos que Jesus chorou, por exemplo, a Bíblia mostra dois momentos bem claros, diante do sepulcro de Lázaro, mas também diante de Jerusalém, quando ele disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, apedreja aqueles que são teus, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, porque debaixo das asas tem proteção, tenta chegar, por exemplo, perto dos pintinhos, quando eles são novinhos, tenta chegar para você ver, irmãos, o que acontece contigo? Teve uma vez no Paraná, eu era menino, garoto ainda, né, e aí, criança inocente, tínhamos muitas criações no Paraná, e assim, tinha galinha também. Uma vez, irmãos, tinha uma galinha lá, os ovinhos tinham chocado, estava cheio de pintinhos, sabe? Eu na inocência, andando no meio das aves, dos animais, aí eu não ia pegar o pintinho, mas eu passei perto do lugar onde ela estava cuidando dos pintinhos, irmãos. Eu sei lá que raça que é aquela galinha, mas eu apanhei muito, irmãos. Ela assim, com aquelas garras pegando em mim, e com as asas ao mesmo tempo, e ela assim, ficou assim meio desesperada, louca, sabe,
achando que eu ia fazer algo mal para os pintinhos. Eu só sei que eu apanhei, eu chorei muito. Ou seja, e quando o Senhor nos mostra a respeito disso, sabe, querido, Ele nos faz entender que a causa é dEle. Independente daquilo que tem acontecido, querido, daquilo que acontece, Ele pede para que nós fiquemos embaixo das suas asas, embaixo da sua proteção. Quantos querem a proteção de Deus essa noite, querido? Amém, querido? O Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que guarda as nossas vidas. E no Senhor nós estamos seguros, amados. No Senhor nós estamos seguros. E Ele nem terminou de fazer o discurso. Trata-me como dos seus trabalhadores. Ele nem esperou, o Pai nem esperou Ele fazer o discurso, já abraçou Ele. Porque a palavra do Senhor nos diz, o Salmo 139, que Ele sabe todas as coisas, querido. Antes até mesmo que a palavra ela saia da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer. Para nós, aquilo que nós vamos dizer ali no impulso, pouco importa para Deus. A questão é aquilo que nós sentimos diante do Senhor. Pastor, pouco importa. O sentimento diante do Senhor é muito mais importante do que simplesmente palavras, porque muitas vezes falamos por impulso. Para você ter ideia, certa vez subiram Pedro, Tiago e João no monte chamado Monte da Transfiguração. Lá, ele transfigurou diante de Jesus, né, ali estava junto com Jesus, Elias e Moisés. Transfiguraram, Pedro ficou com medo. Ele ficou atemorizado, e nesse medo que ele nunca tinha visto aquilo em toda a sua vida, ele disse: Senhor, quer que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés? Mas a Bíblia diz, ele não sabia o que ele estava dizendo. Mas para o Senhor, mais valia a atitude dele e a questão de querer fazer algo para o Senhor. Então, muitas palavras que nós falamos muitas vezes sem pensar, mas há um sentimento dentro de nós. Havia um sentimento acima dessas palavras que ele tinha intenção de dizer ali, querido, para o pai. Havia um sentimento dentro desse garoto. A necessidade de haver um sentimento dentro de nós cada vez que nós chegamos diante do pai. Amém, querido? Amém, amado? Então o pai disse aos seus servos, o pai nem respondeu ele, querido. O pai nem respondeu. Como quem diz assim, puxa, já está massacrado, já está maltratado. O mundo já humilhou esse garoto. Eu não tenho nem o que dizer, eu vou fazer, sabe, aquilo que eu tenho que fazer. Então o pai, mais que depressa, ele chamou ali os seus servos. O pai chamou os seus empregados, porque o pai era rico, o pai tinha muitos bens. Chamou seus servos, chamou seus empregados e disse, olha, tragam a melhor roupa. Estou lendo o versículo 22, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem anel no seu dedo e calcem calçados nos seus pés. Essa condição, literalmente, era a condição de um escravo. Alguém que não tinha praticamente nem o que vestir. A Bíblia diz que ele estava maltrapilho, com roupas em péssima condição. Alguém, querido, que não tinha ali o que vestir, o que ali nos seus pés. Os escravos andavam descalços. Os escravos, eles não eram donos de si mesmos. E quando ele disse assim, olha, põe anel no teu dedo. Quando ele disse assim, põe um anel no teu dedo. Anel, ele significa autoridade. Aliança, sim, que ele tinha com o pai e que se tem com o pai. Mas o anel ali, querido, também significava e representava autoridade. Sabe, aquela liberdade que o filho tem diante do pai. Porque quando estamos diante do pai, a palavra que recebemos é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus falando, mas quando ele foi para a glória, ele deu essa autoridade para a igreja. Ele deu essa autoridade ao filho. E ele disse, e em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome farão isso e farão aquilo. Ou seja, o que ele deu, querido? A autoridade. Quando deixamos essa aliança que há entre nós e Deus através de Jesus Cristo, quando deixamos ela valer a pena, quando deixamos fazer valer a pena, o que acontece? A autoridade de Deus está sobre a nossa vida. Sabe, amado, você tem autoridade, Deus deu poder para você, Deus colocou coisas nas tuas mãos, irmãos, coisas poderosas, sabe, que muitas vezes a pessoa ela desconhece. Quando a gente é criança, principalmente acontece isso. Quando a gente cai, sabe, quando você tropeça, você cai, está correndo de um lado para o outro, acontece muito isso, né? A pessoa ela cai, tropeça, e a primeira coisa que a pessoa faz, qual é, irmão? Quando você tropeça, cai de joelho, assim, o que acontece com você? O que você faz primeiro? Você usa as mãos, né?
Você usa as mãos, você acaba se limpa, sim, mas aquela, sabe quando você meio que massageia? Sabe, querido? Mas não é só isso. Nós sabemos que muitas coisas, irmãos, assim como a autoridade, não é simplesmente algo dado a homens, para homens, mas isso nós sabemos que existe no mundo espiritual. Também Deus colocou poder e autoridade nas nossas mãos. Por isso que Ele diz que quando nós levantamos as nossas mãos, precisa ser sem ira e sem contenda. Mas quando nós levantamos as nossas mãos, há poder. Lembra quando Moisés estava guerreando, quando os hebreus estavam guerreando contra o povo, e Moisés, o que ele fez? Ele subiu num lugar alto, onde ele poderia ver a luta lá do vale, lá embaixo, né, no vale. O que ele fez? Ele levantou as mãos e começou a interceder. Quando ele estava intercedendo, os hebreus estavam ganhando a guerra, mas os braços dele se cansavam, Moisés já velho, e o povo começava a ser derrotado. E ele levantando as mãos, o povo, olha a autoridade no levantar as mãos. E aí então chegaram dois, né, cidadãos do lado dele, escuraram as mãos dele, seguraram as mãos dele em direção ao povo, e o povo venceu a guerra. Nós entendemos, querido, que quando nós levantamos as nossas mãos em comunhão com Deus, na autoridade que o Senhor tem nos dado, querido, nós podemos vencer a guerra, nós podemos vencer batalhas, querido, nós podemos vencer, porque Deus nos faz mais que vencedores em teu nome, amém, amado? Então, querido, ele disse assim, olha, tragam a melhor roupa. As misericórdias de Deus, irmãos, elas vão muito além daquilo que nós imaginamos. As misericórdias de Deus, mesmo muitas vezes nós errando, mesmo muitas vezes nós falhamos, às vezes, irmãos, a gente se constrange em ter que orar a Deus para pedir perdão de novo. E a misericórdia de Deus se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Deus, Ele não espera que nós sejamos perfeitos, mas sempre espera que nós venhamos a reconhecer cada vez que nós erramos, e venhamos nos achegar diante dEle, querido, porque Deus, Ele é infinito. Ninguém consegue medir a extensão do amor, da graça, da misericórdia do Senhor. Ninguém consegue medir tudo isso. Paulo fala a respeito da profundidade, da extensão do amor do Senhor. E isso é incomparável. Ninguém pode comparar, ninguém pode entender, irmãos. Alguém que leva uma vida de malfeitor e o tempo todo sem se preocupar, sem dar nem importância para o Deus que faz o sol brilhar sobre ele. Lá na cruz diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu lembro de mim. Se não tivesse na cruz, nem teria lembrado de Jesus, né? Mas lá está a misericórdia do Senhor. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Ele só espera que nós venhamos nos achegar a Ele. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. O filho chegou ao pai, o pai ficou esperando? Não. O pai foi de encontro ao filho, querido, foi de encontro ao filho porque sabia que o filho tinha necessidades, tanto quanto nós também temos, nós somos cheios de necessidades, muito mais do que aquilo que nós imaginamos. A gente diz assim, eu tenho necessidades, mas a gente fala assim meio rápido, mas se a gente for parar realmente para descrever as necessidades que nós temos, irmãos, haja papel para escrever aquilo que realmente nós temos de necessidade, é ou não é? Mas nós acreditamos que o Senhor é aquele que supre todas as coisas. Então, amado, nós entendemos que as sandálias também, elas são sinônimos de senhorio. Os filhos dos senhores, eles usam sandálias. A palavra do Senhor diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés. Sabe, amado, o Senhor, Ele tem graça e derrama graça sobre as nossas vidas quando nós resolvemos representar, quando nós resolvemos glorificar o nome dEle através daquilo que nós fazemos e através daquilo que nós vivemos. E o filho, querido, o filho, mesmo querendo se colocar na qualidade de escravo, irmãos, filho é filho, irmãos. Escravo é escravo. Jesus conversando ali juntamente com os judeus, ele disse assim, olha, o escravo não permanece para sempre na casa do Senhor, mas ele disse, o filho permanece, o filho é permanente. Ou seja, quando ele nos coloca na condição de filho, significa que ele está sempre pronto, querido, a agir, a reagir, conforme nós nos aproximamos dele, conforme nós nos achegamos a ele. Então, isso é que muitas vezes nos faz perder o entendimento. Isso é o que muitas vezes, querido, nos faz não entender como é que o Pai pode realmente receber a cada um de nós. E quando ele disse assim, olha, aos servos, tragam depressa então
traga depressa a melhor roupa, vistam nele, coloque anel no seu dedo e calce sandálias ou calce calçado nos seus pés, ou seja, trazendo de volta, restituindo, trazendo de volta na qualidade de filho, sabe? E ele disse mais ainda, olha, traga um novilho gordo e matem, e vamos fazer uma festa e nós vamos comemorar. Novilho gordo, esse é um novilho que se fazia em épocas de comemoração, em datas especiais, datas que marcavam. Então, eu não sei como é que o que o pessoal faz aí hoje, né, quando tem uma data especial, né, se põe um negócio no espeto lá, eu não sei nem como que é o nome dos negócios aí, mas tem umas coisas boas, tem umas coisas boas, né? Eu acho que esse meu aqui. Mas, irmãos, ou seja, porque o pai entendeu também que aquele momento, irmãos, era importante para ele. E ele disse assim, olha, pois esse meu filho, ele estava morto, ele voltou à vida, ele estava perdido e ele foi achado. E começaram a comemorar, querido. Ou seja, querido, alguns poderiam dizer até mesmo, já voltou esse garoto para dar problema de novo. Vai passar mais um tempo, vai querer herança de novo. Não, né? Mas o pai, ele não enxerga assim. Irmãos. O pai, ele nunca vai enxergar assim. O pai sempre olha ao filho. Os filhos, irmãos, nunca crescem para os pais. Né? Minha filha tem 18 anos, de vez em quando eu resolvo pegar ela no colo. Mas, irmãos, os filhos nunca crescem né? Eu no serviço, eu falo assim, às vezes, conversando com alguém, eu falo, então, as crianças lá em casa e alguém perguntou, mas você tem criança nova? Eu falo, então, tem 14, eu tenho 18. Eu falo, mas criança? Então, mas para nós nunca cresce. A gente sempre abraça, sempre enxergando, sempre, ali, às vezes aquele excesso de proteção, né, mas sempre vendo eles como uma criança. E esse garoto aqui, querido, ele entendeu, querido, que era muito importante ele continuar, era muito importante ele entender, na verdade, que ele estava na qualidade de filho, porque quando ele chegou, a festa começou. A Bíblia nos diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, ou quando alguém realmente reconhece a grandeza do Pai, e reconhece a necessidade de permanecer na qualidade de filho de pai. Enquanto isso, querido, enquanto eles estavam festejando, enquanto eles estavam comemorando, o filho mais velho estava no campo trabalhando. Ao ele chegar, ele perguntou assim, para o outro servo, mas parece um barulho de festa. Parece um barulho de festa. Parece Moisés, quando estava descendo do monte, ali com as tábuas da lei, disse para Josué, que encontrou Josué no meio do caminho, e disse, Josué, que barulho que é esse? Barulho de festa parece, Josué? E ele disse, não estou ouvindo sim, Josué, é um barulho de festa, o povo está festejando lá embaixo, alguma coisa. E ele, sabe, querido, esse moço ouviu um barulho de festa, e aquelas músicas, aquela coisa toda, então ele chamou os servos e perguntou, mas o que está acontecendo aí? Estamos fazendo festa para quê? Para que nós estamos fazendo festa? Nós estamos comemorando o quê? Não me lembro de nenhuma data comemorativa. Para Deus não precisa existir data comemorativa, querido. Para Deus basta nós nos achegarmos na presença dEle, e basta nós adorarmos o nome dEle, basta nós estarmos em comunhão com Ele, querido. Isso já é motivo para a festa no céu, querido. Isso já é motivo para agradar o coração de Deus. E eles disseram para ele, não, é que o seu filho, o seu irmão, ele voltou, e o pai, então, ele está fazendo uma festa para comemorar. Ele poderia até mesmo pensar assim, puxa pai, que legal, meu irmão voltou, então vamos comemorar, vamos celebrar, vamos nos alegrar juntos, né? Esse talvez seria o procedimento mais, né, inteligente, mais sábio. Vamos comemorar junto, ele voltou. Mas não, ele disse, pai, deixa-me entender uma coisa, pai, esse teu filho, ele saiu, ele esbanjou todos os bens que ele tinha com as meretrizes, e desperdiçou tudo, e agora voltou. E o senhor ainda vem fazer festa, pai? O senhor ainda vem fazer festa, como quem diz assim, deveria estar lamentando pelo prejuízo, o senhor vem fazer festa. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos entender quem somos nós na casa do Pai. A casa do Pai não precisa de juízes. Assim como diz a carta de Tiago, já existe um juiz, já existe um legislador, que é Deus. O único que foi tentar tomar o lugar do juiz, ele caiu por terra, porque já existe um juiz, ele é soberano. Então,
ele chegou e disse para o pai: pai, esse teu filho, pai. Ou seja, ele já não estava na condição mais de irmão. Ele não estava mais entendendo aquilo que estava acontecendo. E o pai disse a ele: pai, poderia dar uma bronca nele, né? Como quem diz, a casa é minha, eu recebo o que eu quiser. A autoridade que é minha. Você é só mais um filho também. Mas não, irmãos. Nós vemos o amor com que o pai trata o filho. Ele disse: meu filho. E o filho disse assim: irmãos, pai, eu sempre estive na tua casa e o senhor nunca me deu um novilho para celebrar. Mas sabe por que ele nunca me deu um novilho para o filho? Porque o filho não pediu. E o que ele daria não seria simplesmente um novilho, mas ele teria direito a tudo, irmãos, a tudo. A Bíblia nos diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é herança nossa. Sabe, irmãos, é muito, 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 sabe, que o Senhor tem preparado e programado para aqueles que o amam. Olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. E aquele garotinho com mesquiarinha, com uma conversinha de novilho, o pai disse: filho, você não entendeu, filho. Tudo que eu tenho é teu. Ele não colocou restrição nenhuma. Ele disse: tudo o que eu tenho é teu. Sabe, irmãos, às vezes a gente está na casa do pai, a gente não tem ideia daquilo que realmente Jesus ele conquistou para nós. A gente não tem ideia, irmãos. A gente não tem ideia. O mundo não tem ideia daquilo que nós temos, irmãos. O mundo não tem ideia do que são coisas boas aqui na terra, como o Mateus estava comentando. O mundo não tem ideia, irmãos, dos lugares preciosos que nós frequentamos, das coisas preciosas que nós ouvimos e que nós participamos, dos banquetes que o Senhor permite com que nós viemos a participar. As pessoas não têm ideia disso. E algumas pessoas até comentam nessa trajetória nossa, que encontramos muitas pessoas que não são cristãs, as pessoas dizem assim: ah, mas igreja, o sujeito faz, apronta e faz tantas coisas erradas, quando ele vê que é um caminho sem saída e não consegue mais ir para lugar nenhum, aí ele encontra uma igreja. Glória a Deus! Glória a Deus que ele encontra uma igreja, glória a Deus que ele encontra pessoas para abraçar ele, não para julgar. Glória a Deus por isso. E eu não conheço alguém, irmãos, se você conhece, me fala, eu vou conversar com a pessoa, vou dar um abraço nela e dizer: olha, bem-aventurado é você. Mas eu não conheço ninguém, irmãos, pelo menos tem um pouco tempo de rodagem, 50 anos de rodagem praticamente, e alguém que disse assim na vida: olha, está tudo bem na minha vida, não precisa de nada, não me falta nada, então eu vou à igreja. Irmão, conta outra. Eu vim na igreja porque eu estava com um problema. Eu disse para minha esposa: não aguento mais. Não aguento mais, eu estava pedindo água, gritando, desesperado. E ela falou: vamos para a igreja, lá Jesus pode resolver o seu problema. Então eu falei: então vamos. E resolveu todos os meus problemas e me deu, irmãos, condição e me deu forças para encarar tantos outros. Sabe, querido? E assim Ele tem feito nas nossas vidas, irmãos. Aparentemente você vai sair daqui, sabe, enxergando ali os problemas da sua vida, parece que são sempre os mesmos. Irmãos, houve um tempo que o povo de Israel, era chamado de hebreus na época, eles estavam sendo afrontados pelos filisteus ali, na direção de Golias, que era o grandalhão da batalha, que vencia todos, e durante 40 dias mais ou menos, ele estava ali afrontando o exército de Deus, os israelitas, os hebreus. As pessoas enxergavam Golias como um grandalhão que vencia tudo, irmãos, mas chegou um garotinho que enxergava diferente, irmãos. Ele via Golias simplesmente como alguém que Deus havia dado nas suas mãos. Como nós enxergamos os problemas da nossa vida? Como coisas tão grandes, tão absurdas, ou como coisas ali que o Senhor colocou nas nossas mãos? Vitórias que o Senhor colocou nas nossas mãos. Sabe, irmãos, como é que nós enxergamos? Como é que nós entregamos? Como é que nós oramos? Como é que nós falamos? Né? Porque muitas coisas, irmãos, nós falamos, nós passamos a ser reféns daquilo que falamos. Muitas vezes a própria pessoa lança dificuldades sobre ela mesma, né? Sobre ela mesma, porque ninguém disse: olha, Deus vai colocar você nas minhas mãos, ninguém disse, mas o povo estava andando pela lógica: ele é grande e difícil de vencer. Tudo é difícil na vida, irmãos, tudo é difícil. A criança já nasce chorando porque ela vai encontrar problema, ela vai encontrar dificuldade, né? Ela vai encontrar luta pela frente. Ela já nasce apanhando o médico, dá um tapinha aqui para liberar os pulmões, já nasce, né, daquele jeito, né? Já nasce sendo confrontada, né? É assim que acontece.
A nossa vida não é diferente. A questão é como é que nós encaramos todas as coisas, irmãos. Estamos olhando simplesmente como as coisas são ou como Deus mandou com que nós enxergássemos. As dificuldades, elas existem para serem vencidas, irmãos. Não para nós nos encurvarmos diante dela, isso não. Diante das dificuldades da vida, não, irmãos. Nós precisamos nos encurvar sim, mas diante da autoridade do nome de Jesus. Diante da autoridade do Senhor, diante da santidade e da grandeza dele. Isso sim e sempre. Diante das aflições, isso não vai resolver em nada. Muito pelo contrário, vai fazer o problema parecer ser maior do que já é. Maior do que já é. E esse garoto disse, pai, poxa pai, e o pai disse, filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Tudo que eu tenho é teu. Mas esse menino, esse meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. E ele foi achado. Não que o pai perca algum de nós com os olhos, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra. Mas muitas vezes nós perdemos a direção que o pai tem indicado. Muitas vezes nós perdemos a direção. Porque o pai, ele traz um itinerário, irmãos, para nós. E para que a gente realmente esteja ali confortável, em algum sentido, a gente precisa estar ali ouvindo a voz de Deus para seguir a trajetória. Quando a gente resolve seguir o próprio trajeto nosso, aparentemente estamos caminhando sim, mas a gente começa a ficar meio que desorientado. Você já andou com... Agora, graças a Deus, irmãos, tem esse negócio de conexão e... Rapaz, mais uma vez eu fui para um lugar, fui viajar, irmãos, e eu fui com um GPS, sabe aquele GPS, que é grandalhão, que precisava atualizar sempre. Bota lá os cabos, atualiza, agora está atualizado. Atualizado nada. Nós fomos para um lugar, fomos viajar. Primeira vez que nós fomos viajar em família. E fomos. Primeira vez já o negócio foi meio estressante. E sinal de GPS perdido no meio da estrada. Eu falei, pronto, se o GPS está perdido, imagine eu. O sujeito que me dá a instrução está perdido. E andando, o GPS não encontra nada. E você fala, rapaz, tem coisa errada aqui. Vamos reto aí para ver se o GPS se encontra. Anda mais um pouquinho, sinal de GPS perdido. Falei, pronto. Agora perdeu tudo. Perdeu o GPS, perdeu nós, agora perdeu tudo. Ou seja, irmãos, exatamente dessa forma. A partir do momento que nós estamos ali, queridos, sendo monitorados pelo céu, estamos caminhando na presença do Senhor, nós vamos chegar ao lugar determinado. Nós vamos chegar lá. Fala assim comigo, eu vou chegar lá. Você vai chegar lá, querido. E Deus vai estar te esperando, querido. Deus vai estar te esperando. Porque cada vez que Deus ele nos convida para alguma coisa, antes do culto mesmo minha esposa estava falando, né, a respeito de uns desafios que nós temos. E nós conversamos muito sobre isso, a respeito de se lançar nos braços do Pai. Se o Pai segurar, tudo bem, se não, bom, se quebrar alguma coisa, o Pai conserta depois, porque foi Ele que mandou fazer. Mas, irmãos, nós entendemos uma coisa, cada vez que nós ouvimos essa voz que direciona, seja para desafios, seja para momentos da nossa vida, nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos sair mais sábios e mais experientes de situações. Algumas pessoas até mesmo comentam, pastor, mas como é que... Sabe, a gente ouve tantas pessoas falarem tantas coisas, você sabe por que nós ouvimos tantas pessoas falarem tantas coisas, irmãos? Analisa a vida das pessoas que muitas vezes contam testemunho. Aliás, alguém pediu para contar testemunho, depois eu pergunto de novo. Analisa a vida das pessoas que contam testemunho, irmãos. O que elas fizeram? O que elas realmente, a maneira com que realmente elas se entregaram? A maneira com que realmente elas se apresentaram diante do Senhor? O que elas valorizaram na sua caminhada cristã? Sabe? E aí a gente ouve o testemunho. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, irmãos, não tem... Deus não mostra exatamente como as coisas vão acontecer. Isso é o mais maravilhoso de Deus. Ele não diz, Ele não descreve. Ó, você vai entregar a vida para mim? Olha, eu vou fazer isso na sua vida. Ah, vou dar uma descrição naquilo que eu vou fazer na tua vida. Olha, esse ano eu vou fazer isso, ano que vem, isso, aquilo. É assim que acontece ou não? Cada dia é uma caixinha de surpresa, irmãos. Cada dia que a gente abre os olhos, a gente entrega diante do Senhor, mas a gente nem tem ideia do que vai acontecer, nem tem ideia. Isso é o que é mais maravilhoso. Sabe por quê? Porque cada coisa que acontece, quando acontece, a gente consegue se alegrar em Deus. Nas surpresas é interessante.
Quando a gente tem assim surpresa. Alguém já fez surpresa para você? Quantos já tiveram surpresa, aniversário, seja alguma coisa assim? Quantos tiveram surpresa? Uma vez, é até interessante esse negócio de surpresa. Se vocês forem cantar um cântico, fica à vontade, tá? Eu já vou encerrar. É interessante esse negócio de surpresa. Teve um dia, irmãos, que a gente ia fazer algo assim para o Paulo Vitor. Aqui entre nós mesmo, entre família. A família é grande, tem 4. Entre família. E aí ele falou assim, pai, tampa os meus olhos, pai, porque é surpresa, né? Falei, filho, mas você sabe o que é? Por que você fechar meus olhos? Não, pai, eu quero que você feche os meus olhos assim. Você me leva lá, pai, leva lá. E chega lá, pai, acende, a gente começa a gritar. Ele sabia o que ia acontecer. Mas só pelo fato de que a gente está simulando uma surpresa para ele já estava bom. Sabe? Coisa de criança. Sabe, irmãos? E as surpresas que muitas vezes o Senhor, Ele faz acontecer na nossa vida. É sempre maravilhoso, irmãos. Eu sei que muitas vezes choramos, eu sei que muitas vezes bate, parece que um desespero na gente, dá vontade de, sabe, querido, gritar e tal. Mas quando as coisas, elas acontecem, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente consegue olhar, irmãos, para cada coisa e ver Deus. A gente consegue olhar para a nossa família, que não poderíamos ter uma família, irmãos, nós enxergamos Deus. Cada vez que nós olhamos para a nossa família, às vezes no altar aqui, acaba estando nós 4, dependendo do dia, irmãos, a gente vê Deus e de uma forma, irmãos, que, poxa, não tem preço que pague, sabe, não tem um muito obrigado, irmãos, que vai recompensar Deus pelo que Ele fez. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo não sendo perfeitos, mesmo assim o Senhor fez na nossa vida. Mesmo muitas vezes nós erramos, Ele sabia que nós iríamos errar lá na frente. Mesmo assim, irmãos, o Senhor fez. Deus está procurando perfeição em você, querida. Mas está querendo simplesmente que você se aproxime mais e mais dEle, querida. Para você realmente viver a cada dia de uma forma intensa na presença dEle. Se coloque de pé nessa hora. Se coloque de pé, por favor, querido. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Ouvi o meu Senhor ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, 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 fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés, aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida em ti. Larará, 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 oh, oh, oh. Larará, 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 larará. Só a igreja, só a igreja. Eu não vou parar. Não vou parar, gastarei minha vida. Declare a Ele que você quer gastar sua vida nele. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Tem um fogo cerrado em meu peito. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Por mais que você fuja, tem um fogo cerrado em meu peito. Deus, Ele te quer na presença dEle. Por mais que você tente fugir, o seu chamado é aqui, o seu lugar é perto dEle. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, ah, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, queimar. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe,